Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês. Os que estão no Brasil, fora do Brasil, estamos iniciando o nosso BTN Interview e hoje, extraordinariamente, na quarta-feira. Vocês que estão acostumados com o nosso canal às terças e quintas-feiras à noite, às 21 horas, horário de Brasília, hoje estamos fazendo aqui uma live especial, porque nós temos um tema que está aí bombando nas redes sociais e nós queremos também fazer uma abordagem sobre esse tema, fazer aqui as nossas colocações e, obviamente, contribuir para o seu conhecimento, trazendo claridade ao seu entendimento. E, para isso, na parceria com a Iniciativa DEX, nós temos convidados aqui a doutora Tânia Soster, Regis Gomides, e também estamos hoje com o coronel Gerson Gomes. Eu não vou ler todo o seu currículo, porque ele é imenso, coronel, mas eu vou apenas fazer questão aqui de pontuar algumas coisas. Coronel do Exército veterano com ampla experiência em administração pública, comunicações, logística, gestão de crises em ambientes internacionais, operações de paz nas Nações Unidas, relações públicas da ONU, organização de eventos internacionais, dotado de alta liderança, coordenação e controle de equipes gerenciais. Após 32 anos de carreira militar, ingressou no campo jornalístico como analista, geopolítico e comentarista. Em 2022, integrou o programa de maior audiência da TV a cabo brasileira, Os Pingos nos Is, do Grupo Jovem Pan, cargo atual, jornalista independente. Trazendo vocês de volta aqui. Então vamos aos cumprimentos, começando com a nossa dama de hoje, doutora Tânia Soster, obrigado por vir. Eu que agradeço, cumprimento a todos da bancada, um cumprimento especialmente ao nosso convidado, Coronel Gerson. É um prazer sempre poder estar aqui nesse canal com um seleto público, né, com seletos convidados. Então, é sempre muito prazeroso poder dar a nossa contribuição. Obrigada ao Gomide, ao Alex. Obrigado, Tânia, mais uma vez. Regis Gomides também está com a gente aqui hoje. Bom, boa noite a todo mundo que acompanha a gente aí, a todos. Sempre agradeço a satisfação de estar aqui pela oportunidade do programa, em especial hoje com o Coronel Gerson, um eminente aí jornalista, uma pessoa, acompanho os textos dele há algum tempo, já tive a oportunidade de vê-lo no Pingo nos Is. Para mim é uma honra estar junto com uma pessoa de excelência, assim, de intelectualidade, conhecimento, é um prazer. Para mim é uma honra. Antes de nós passarmos para o Coronel Gerson Gomes, lembrando que hoje o nosso programa ele tem uma participação, uma parceria com a Iniciativa DEX. A Iniciativa DEX que vem combatendo todos aqueles que estimulam a destruição dos valores da nossa sociedade. Corram lá no site www.iniciativadex.com.br, se inscrevam, recebam lá todas as informações e orientações que a Iniciativa DEX tem contribuído muito com a sociedade. E lembrando que o nosso programa de hoje está sendo transmitido no Brasil Talk News BTN, no YouTube, no Instagram, Brasil Talk News no X. Também estamos transmitindo em Israel, 3 horas da manhã, Israel. Miriam Clara de Moraes já se manifestou aqui. Nós estamos acompanhando e transmitindo no canal dela, no Twitter, no X. Gente, estamos transmitindo no X do BTN, no X da Tânia, no X do pastor Alex, no X da Miriam Clara de Moraes, muitos X para vocês. Acompanhem o nosso canal. Sem mais delongas, chega de merchan. Coronel Gerson Gomes, obrigado por atender o convite através do General Matsuda, ao qual nós registramos aqui o nosso abraço, o nosso apreço, e eu quero deixar aí uns minutinhos para você falar um pouquinho de você aqui para o nosso canal. Quem é o Gerson Gomes? E para que as pessoas que ainda não te conheçam possam te conhecer, aquilo que você está envolvido. Já depois da sua fala, eu trago o nosso tema e aí nós vamos debater ele aqui um pouquinho. Fica à vontade, coronel, o tempo é todo seu. Bom, boa noite, uma alegria estar com vocês, boa noite à nossa audiência também. Hoje é um dia especial porque aqui nos Estados Unidos nós temos, o país de todo o planeta que tem a maior quantidade de think tanks. E é impressionante como a sociedade se organiza para debater, para estudar, para refletir sobre os mais diversos temas de interesse do país e de determinados segmentos. E o Brasil, agora, ele tem desenvolvido uma série de institutos que funcionam como uma espécie de think tanks também. E hoje nós temos o Instituto DEX,
que eu tive a alegria, a honra de vislumbrar o início, né, o nascimento do Instituto com o general Matsuda e um grupo, e hoje nós temos aqui na bancada vários dos integrantes do Instituto DEX, inclusive alguns deles fazem os podcasts, né, os DEXcast semanais, e eu tenho a alegria de, com eles, estar gravando durante a semana. Uma vez por semana eu faço uma participação e ouço as participações deles também, que são contribuições fantásticas. Por outro lado, eu integro também o Instituto Civitas, e hoje eu sou um analista do Instituto Civitas na área de geopolítica, e com essa designação foi que eu comecei a ser conhecido na Jovem Pan em 2022 ainda. Tive várias oportunidades de conhecer o jornalismo de uma forma meio tardia. Eu fiquei 32 anos no Exército Brasileiro, deixei as fileiras do Exército em 2013 e migrei para os Estados Unidos paulatinamente. A partir de 2013 eu fui ficando cada vez mais tempo aqui no exterior, e a partir de 2018 eu passei a residir aqui nos Estados Unidos de uma forma mais fixa. E em 2022 fui convidado para fazer alguns comentários na Jovem Pan quando faleceu a rainha da Elizabeth II, quando faleceu o Gorbachev, e fiz análise de geopolítica, das implicações, dos antecedentes históricos, e acabei parando no Pingo nos Is. E talvez alguns de vocês me conheçam dos embates que eu tive lá com o Paulo Figueiredo, Fernão Lara Mesquita, com o próprio Alexandre Garcia. Foi um período muito bacana com o Roberto Mota, e foi o meu aprendizado de jornalismo naquele momento, e por isso que eu digo que eu fui forjado já sexagenário. Eu entrei nessa atividade do jornalismo já na fase dos 60 anos. E agora estou aqui como um jornalista independente, morando nos Estados Unidos e ajudando como eu posso, contribuindo nos debates. Então, hoje a gente vai ter um debate muito interessante. Coincidentemente, foi o tema do meu DEXcast dessa semana, e também será alvo de um texto que eu estou acabando e que eu devo publicar até o final de semana. Muito obrigado, então, Coronel Gerson Gomes, por atender aí ao nosso convite, através do general Matsuda. Eu, inclusive, já acabei de ver aqui, o general Matsuda já se manifestou no chat do YouTube, e nós temos um apreço, um carinho muito grande por essa parceria, e muito honrado o general Matsuda, e nós somos gratos por todas as indicações que ele faz aqui, e os programas têm sido de muita excelência. Bom, vamos abrir, então, o tema que nos traz aqui hoje. Lawfare. Muitos talvez ouviram falar essa palavra, e está sendo muito comum hoje no Brasil essa adaptação de palavras que são utilizadas comumente fora do Brasil, como, por exemplo, fake news. Não é uma palavra brasileira, mas está muito falado. Lawfare também não é uma palavra brasileira, do nosso vocabulário brasileiro, do nosso português, mas está sendo muito falado ultimamente. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. O que é lawfare? Está acontecendo lawfare hoje dentro do judiciário brasileiro? Esse é o X, é o X da questão, é o Twitter da questão. Então, nós vamos abrir esse tema agora, conversando um pouquinho com Regis Gomide, Tânia Soster e o Coronel Gerson Gomes. Coronel Gerson, o que é lawfare? O que estamos presenciando é lawfare? A nossa justiça brasileira, ela podemos classificar ou dizer ou mencionar, será que ainda temos a liberdade, né, de mencionar, de dizer, de avaliar que estariam extrapolando um pouquinho, um montão? Eu deixo com vocês, então. Temos pessoas qualificadíssimas aqui para explicar isso para vocês. Começando com o Coronel Gerson Gomes. Gerson Gomes, lawfare está acontecendo ou não? Está acontecendo, e não está acontecendo só no Brasil. Então, primeiro, assim, até para a ambientação de quem está nos assistindo, essa expressão ela é um neologismo criado pela junção de duas palavras em inglês, da língua inglesa, law, que vem de lei, e fair, que vem de warfare, de guerra. Então, é a guerra sendo travada, ou seja,
são objetivos políticos que utilizam a justiça, a lei, o sistema judiciário para atingir os seus oponentes, para cercear até mesmo as pautas dos seus adversários políticos e para promover e, de alguma maneira, privilegiar a sua visão política, as suas pautas, a sua própria agenda. Então, o lawfare, ele foi uma adaptação feita principalmente nos países mais desenvolvidos recentemente. Por que eu digo isso? Porque nós já tínhamos essa instrumentalização do poder judiciário nas ditaduras de todos os matizes, né? Tanto no mundo comunista, até mesmo nas ditaduras islâmicas, de matizes de direita, de esquerda, seja o que for, normalmente os sistemas e os regimes autoritários, eles dominam o poder judiciário como um braço de implementação das suas agendas pela força, para que não haja necessidade de o tempo inteiro estar oprimindo a população. Então, você dá um ar de legalidade, de legitimidade, dizendo, por exemplo, que na Coreia do Norte nós temos eleições. Agora, o fato de que 100% elegem sempre o representante do partido único, aí já é um detalhe que a gente não precisa entrar, mas existem eleições. Então, você tem um sistema em que as pessoas são julgadas e são condenadas à morte, por exemplo. Nos regimes islâmicos mais radicais, como o Irã, que é um exemplo típico depois da Revolução Iraniana, nós temos também um sistema judicial que está na mão do líder supremo, do Ayatollah. Então, existe justiça sim. Porém, nas democracias, nos países mais desenvolvidos do Ocidente, esse instrumento ele começou a aparecer muito recentemente, ou pelo menos preponderantemente aparecer de uma forma ostensiva de algumas décadas para cá. E no caso dos Estados Unidos, ficou assim muito latente nos últimos governos, e particularmente no governo Trump, nós vimos que ele, como um outsider, a ele não foi permitido um governo normal, ele enfrentou 3 processos de impeachment, foi utilizada a justiça, inclusive, para não deixá-lo concorrer de novo à reeleição. Ele perde, né, a primeira reeleição, agora ele vai concorrer de novo, e existe toda uma instrumentalização do poder judiciário para tentar retirá-lo da disputa. No Brasil, nós vimos algo similar, quando o Bolsonaro vem ao governo em 2018, num desespero, tentam assassiná-lo, ele acaba sobrevivendo por milagre, e imediatamente, em 2019, quando ele assume, nós percebemos toda uma estrutura montada de retirá-lo o mais rápido possível, era um incômodo tê-lo ali junto ao poder, e, de certa maneira, da mesma forma que aconteceu aqui nos Estados Unidos, houve uma pressão do Poder Judiciário que permanece até hoje. Então, quando a gente fala o X da questão, obviamente é uma provocação, porque nós temos esse imbróglio hoje do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, com a plataforma, o X. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que está por trás dessa briga? O que realmente está acontecendo? Por que o Elon Musk está com essa guerra declarada contra Alexandre de Moraes? O que nós podemos ver ou enxergar disso é o tema da nossa live hoje. Bom, e quando você diz uma guerra declarada, até nos bastidores, nós já estávamos aqui confabulando, conversando um pouquinho sobre isso. Quem provocou quem? É uma questão que às vezes fica, as pessoas não estão, quem não está acompanhando desde o início do processo, desde o início de toda essa avalanche de informação que vem acontecendo, então fica meio que perdido, né? Fica aquela situação, eita, tem um mega empresário que está perseguindo o Alexandre de Moraes. E aparentemente, de acordo com as divulgações de alguns canais, vamos dizer assim, padrinhos, essas informações que estão sendo divulgadas. É como se um mega empresário acordou um belo dia e disse assim, eu não fui com a cara desse cara porque tem um X no meio da questão, tem um X no meio do nome, e eu não fui com a cara dele. Será que foi assim que aconteceu? É de fato uma perseguição, é uma guerra, é uma militância? Ou é ao contrário? Ou algumas exigências foram solicitadas e uma empresa
idônea, uma empresa séria que presta um serviço de rede social em diversas partes do mundo, se sentiu afugentada na condição de que deveria descumprir o próprio regulamento interno de um país. A Constituição Federal, nada demais, era só a Constituição Federal. Coronel Zé, Tânia Soter, Regis Gomes, não era nada demais, era só um pedido para descumprir a própria Constituição. Afinal, quem provocou quem? Quem começou isso? Vamos lá, Tânia Soter. Olá, boa noite. Bom, vou pegar o gancho do que falava o coronel aí sobre essa questão do lawfare, e a gente percebe que é uma manipulação, um uso da lei para atingir determinados objetivos, como ele bem colocou, né? Então, na verdade, é uma prática para parecer que está tudo legal. Quando você fala quem provocou, é difícil dizer quem provocou, né? Todavia, nós temos aí uma desobediência às regras constitucionais, quando, na verdade, segundo o que temos, que se foi solicitado a suspensão de perfis dentro do X, né, dentro do X. Então, essa solicitação, essa ordem, ela saiu da esfera da geografia política interna e alcançou, por vezes, perfis que estavam fora do território brasileiro. Então, isso mexeu com o processo geopolítico, foi além. Sobretudo, essa utilização, digamos, do lawfare para criar situações, para manipular as legislações, por vezes ela acontece também com apoio midiático. E isso fez com que ferisse textos constitucionais, ferisse a Constituição Federal, não só do Brasil, mas muitas vezes ferindo, né, a soberania de outro país, quando lá estão as pessoas que têm as suas contas. Se assim eu posso dizer, eu vejo dessa forma. E não se esperava, talvez, que viesse à tona, mas está aí estampado, escancarado, para se ver o que está acontecendo. Então, essa manipulação, ela vai acontecendo, talvez, de maneira sutil, e foi tomando uma proporção, e hoje estamos diante de um impasse da liberdade sendo quase que desestruturada, com meios de manipulando, né? Não diretamente, mas com manipulação da lei. E é bem interessante, já eu jogo você, Regis, é bem interessante essa situação, Coronel Gerson Gomes, também, porque estamos falando de rede social. Olha que interessante, o termo, a palavra, o aplicativo, todas as pessoas que se utilizam dessa plataforma é para se socializar, para criar meio de comunicação, transmissão, informação de forma rápida, de forma acelerada, é um meio de se socializar. E, de repente, nós temos alguém dizendo: eu não quero tais e tais pessoas se socializando. Se é uma rede de socialização, nós temos agora, né, uma Suprema Corte dizendo que tais e tais pessoas não poderiam se socializar. Como assim? Elas deveriam o quê? Se trancar dentro de casa? Trancar o pensamento, trancar os lábios, seria isso? Não se socializar? Basicamente é isso quando você derruba a rede social de alguém. Você está dizendo, cale a boca. Regis Gomide. Eu vou pegar o gancho aí do Coronel Gerson, porque essa estrutura, né, é importante entender a estrutura e aonde chegou essa dimensão desse agigantamento do judiciário, né? Eu acho que isso é fundamental. Final do século XX, para essas 2 primeiras décadas agora, esse agigantamento não é só no mundo, mas especificamente aqui no Brasil, como ele teve uma dimensão muito desproporcional. Em consequência disso, houve o que foi acontecendo com o tempo, essa deterioração significativa, essa fragilização institucional. Dessa arquitetura de equilíbrio de poderes, né, que é a instituição do Estado, né?
esse equilíbrio dos poderes. E isso foi se desgastando com o tempo, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil, mais fragilmente, talvez, né? Então, o agigantamento vem, eu acho que num crescendo, e nesse momento de fragilização, nessa percepção, o judiciário veio se agigantando e provocando uma total e uma implacável instabilidade dentro do Estado. Uma vez implantada essa instabilidade, e da onde vem, né, essa instabilidade, ela vem dessa a judicialização política, né? Quer dizer, esse ativismo político, essa juristocracia e o próprio lawfare, eles são esses fatores de instabilidade, né? E tem uma série de outros programas, mas eu acho que o Estado enfraqueceu, o Estado democrático liberal, com esse sistema representativo, né? O governo exercido pelo poder dos seus representantes foram perdendo força. E, na verdade, o que aconteceu? Essa perda de força foi a fraqueza, a fragilidade, a pouca força de competência desses representantes do povo. E isso foi abrindo um precedente para que o judiciário, na falha da incompetência política e do baixo nível dessa representação política que a gente tem hoje da estrutura, seja de legisladores ou mesmo administradores, como os chefes do executivo, esse foi um sinal significativo para esse agigantamento do judiciário, né? E a gente vive hoje um governo de juízes, né? Essa fragilidade foi ficando tamanha, essa competência cada vez mais fragilizada dentro das assembleias, seja ela legislativa ou mesmo dentro do Senado, e a gente tem o governo de juízes hoje. Então, assim, não dá para deixar de ressaltar que existe uma parcela de contribuição do próprio povo com relação a isso, com relação ao seu voto, né? A gente vai passar aí agora por um outro processo eleitoral, e a gente está acostumado a fazer aquele voto, meu vizinho é vereador, o outro é deputado, é o sujeito bonzinho, aquele que nunca deu trabalho, e o eleitor, de uns tempos para cá, vem acordando um pouco com relação a isso, mas anteriormente, lá para trás, até mesmo da Constituição de 88 para cá, eu acho que o eleitor não pensava na força de competência do seu representante. Então, isso trouxe uma ineficácia muito grande dentro das estruturas, principalmente a legislativa, né, do meio político. E isso que eu falei, assim, nada mais é do que uma operação de juristocracia, né, onde você tem o detrimento dos poderes executivos e legislativo, e os juízes de cortes e magistrados se agigantam dentro do país, né. Quando a gente chega, aproveitando até a colocação que o coronel Gerson Gomes fez, né, do neologismo da palavra, o lawfare, na verdade, é essa estrutura, né, é a força bélica do direito, né, sem usar o bélico tradicional como uma arma de guerra, né. E aí começam essas mobilizações, essas estratégias jurídicas no sentido de deslegitimar ou mesmo prejudicar, e como a Tânia falou aí, essa manipulação, né, manipular o inimigo, né, esse inimigo entre aspas, não, mas ele faz uso legítimo do direito, né, pelo empoderamento que o judiciário adquiriu com essa fraqueza legislativa, e essa é a expressão, assim, o lawfare é a expressão do uso ilegítimo e ilegal do direito, né? Então, sem dúvida, é uma arma de manipulação, é um abuso de poder, né, com finalidade totalmente, acho que, incompatível com o Estado de Direito. Então, nesse sentido, ela tem a sua aplicação em derrotar adversários políticos, né, projetos de governo, impor o contrário da vontade popular, legitimamente configurada, e por aí vai. Então, como o coronel Gomes colocou, aparecem os outsiders, né? Então está o Trump nos Estados Unidos e teve aqui o Bolsonaro em 2018 para 2019. E a gente viu esse mecanismo funcionar perfeitamente bem. É quase inacreditável entender que um legislador ou que um chefe de executivo pôde atuar como o Bolsonaro atuou, porque, na verdade, foi
sobreviver a um governo, né, em função dessas armas e dessas manipulações todas que ocorreram nesse período. Bom, deixa eu jogar para o nosso convidado, o Coronel Gerson Gomes, e eu vou jogar a seguinte questão. Quando você tem a Suprema Corte, tanto aqui na América, nós que estamos aqui, quanto os que estão no Brasil e diversos países, quando você tem a Suprema Corte tendo uma atuação política declarada, isso agiganta ou demonstra a pequenez ao qual se reduziu uma Suprema Corte que deveria estar, de fato, cuidando de uma Constituição, cuidando, fazendo com que a Constituição fosse defendida à risca, mas agora, quando você tem instituições como Supremas Cortes fazendo papéis políticos, ao meu ver, isso demonstra uma certa pequenez daqueles que deveriam ser qualificadíssimos para a função de ministros numa Suprema Corte. Gerson Gomes, com você. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, na minha avaliação, é por que isso acontece, ou por que isso aconteceu. Veja que grupos muito poderosos, grupos econômicos muito poderosos, eles identificaram que o processo democrático ele é muito trabalhoso. Você precisa investir, por exemplo, se você tem uma determinada pauta que você acredita que seja relevante ou de interesse do seu grupo, ou alguma coisa que você possa explorar economicamente, para que aquilo possa se transformar numa legislação, você tem que convencer uma parcela grande da população, depois eleger representantes dessa parcela que possam embasar ou até sustentar os seus interesses. Isso tem que se transformar numa lei que demora, às vezes, anos para conseguir ser aprovada num parlamento e depois tem que ser sancionada e depois implementada. Isso pode levar 10, às vezes até mais de 10 anos, para que uma ideia possa se transformar numa prática absorvida pela sociedade. Esses grupos de interesse, esses grupos econômicos muito poderosos, descobriram um atalho no Poder Judiciário. Então, veja que, no Brasil, hoje, o grande debate dessa hipertrofia do STF, ela não é alguma coisa endógena, não é uma coisa que apareceu ali, de repente, os nossos ministros resolveram que vão passar a governar o país e vão dar 5 dias para fazer tal coisa, como eles faziam muito na época do Bolsonaro, agora estão mais comportados, mas antes era 5 dias para responder, embora agora, na semana passada, o próprio ministro Flávio Dino meio que admoestou o governo Lula a começar o combate ali às queimadas. Mas, seja lá como for, essa atividade, esse ativismo do Supremo Tribunal Federal, ele tem uma origem, de certa maneira, em um desprezo pelo processo democrático natural ou tradicional. Alguns dos ministros da Suprema Corte do Brasil, eles defendem, por exemplo, o semipresidencialismo. Outros conseguem perceber que o Brasil ele tem uma Constituição, foi feita em 88, com uma inspiração parlamentarista, mas que, apesar do sonho dos constituintes de terem um parlamentarismo no Brasil, isso nunca conseguiu ser aprovado por um plebiscito, ou seja, a população ainda continua com aquela visão do presidencialismo tradicional. Isso é um problema, porque nós temos um parlamento hoje que quer ter mais expressão, quer, por exemplo, avançar sobre a questão do orçamento, com as emendas, etc. Isso diminui o poder até do presidente da República, do chefe do Poder Executivo, mas quando o STF foi chamado para resolver o problema com a entrada do outsider, pela primeira vez nós tivemos ali um candidato que não fazia parte do sistema e que representava um pensamento que no Brasil nunca tinha sido experimentado desde a redemocratização, porque a social-democracia ela se alternava ali com o socialismo sindical entre o PSDB e o PT, e nós, no Brasil, nunca tínhamos experimentado o que seria uma proposta conservadora liberal. De repente, surge o presidente Bolsonaro com Paulo Guedes, isso tudo assusta o sistema, e o sistema usa o próprio Supremo Tribunal Federal, primeiro, para trazer
de volta ao ambiente, ao cenário político, um ex-presidente que, à época, estava condenado, é usado de um ardil jurídico para descondená-lo. Eu não gosto muito dessa frase, dessa expressão, mas vamos utilizar porque já caiu no domínio popular. Descondenou-se e depois o habilitou a concorrer e depois o sustentou com uma campanha eleitoral, no mínimo questionável no que diz respeito à justiça ou à forma de equilíbrio em que foi conduzida. Então, todo esse processo ele acabou gerando no brasileiro uma instabilidade institucional na sociedade brasileira que é vivida até hoje. Então, o que vivemos hoje desse imbróglio entre o ministro Alexandre e o X, ele tem origem num problema fora do Brasil, não dentro do Brasil. Quando o Elon Musk ele resolve comprar o Twitter, ele criou um problema aqui nos Estados Unidos, não foi lá no Brasil. Inicialmente, o problema é que foi criado aqui, porque aqui se descobriu depois que havia o mesmo processo que estava acontecendo no Brasil, só que aqui é um país um pouco mais sofisticado nas suas instituições, e esse lawfare era feito de maneira velada, ou seja, o governo do presidente Biden, particularmente, ele utilizou uma estrutura que já vinha desde o governo Trump, ou seja, o que é chamado aqui de deep state, que seria o establishment, ou seja, a burocracia que é entranhada no Estado. Essa burocracia ela é bipartidária, ela tem representantes tanto no caso aqui dos Estados Unidos, dos republicanos, quanto dos democratas. O presidente Trump não conseguiu governar na sua plenitude, como o presidente Bolsonaro também não conseguiu. Porém, aqui nos Estados Unidos, foi instrumentalizada as redes sociais, e a doutora Tânia colocou muito bem o papel do mainstream jornalístico e até das redes sociais, elas foram utilizadas com seus algoritmos com finalidades políticas ou político-partidárias. E isso foi feito com a pressão do governo. Ou seja, o próprio Estado, o governo, pressionou a censura política. Então, isso aqui nos Estados Unidos foi feito de uma maneira velada. Quando o Elon Musk compra o Twitter, o que ele fez? Ele liberou todas as correspondências, os e-mails dos seus diretores, de tudo aquilo que estava sendo, vamos dizer assim, tramado junto ao Estado, junto ao governo de maneira velada, ele entregou para jornalistas. E aí nós tivemos os Twitter Files. Ou seja, se descobriu que todas essas empresas, as Big Techs, elas estavam mancomunadas ou estavam alinhadas com objetivos políticos do governo de ocasião. No Brasil, isso foi feito por ordem judicial por causa do inquérito que foi aberto ainda lá em 2019. Esse inquérito ele foi se arrastando, inicialmente das fake news, depois dos atos antidemocráticos, das milícias digitais, mas foram instrumentos utilizados para justamente fazer aquilo que aqui nos Estados Unidos era feito de maneira velada, mas no Brasil foi feito por pressão do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, principalmente usando o TSE. Então, essa estrutura ficou evidenciada porque agora, muito recentemente, o próprio Elon Musk permitiu que esses arquivos todos do Brasil viessem à tona, e agora nós estamos descobrindo que várias ordens judiciais, como já foi falado aqui, foram feitas ao arrepio da Constituição, que não prevê a censura. Ela é proibida, inclusive em cláusula pétrea da nossa Constituição, e mais do que isso, nós temos o Marco Civil da Internet, que diz como é que pode ser feito, sim, a retirada de algumas postagens ou de alguma publicação com ordem judicial. Nada disso foi respeitado, e agora o Elon Musk ele vem a público mostrar que todas as outras plataformas, como aconteceu aqui nos Estados Unidos, estavam concordando com a censura, menos o Twitter. Então, o Twitter passou a ser o pato feio, ou seja, o errado de toda essa história. Aqui fora, nos Estados Unidos, nós tivemos semana passada uma carta do dono da Meta, que é o dono do Facebook, do Instagram. Então, o Zuckerberg faz uma carta ao Congresso meio que se pedindo perdão. E ele admite que ele fez parte de toda essa estrutura, e nessa estrutura ele admite o cometimento de 4 crimes. E diz que não se reproduzirá mais. Porém,
No Brasil, nós não tivemos esse momento ainda. Aparentemente, o Rumble, ele também tinha essa iniciativa, mas preferiu sair do país. Então, o seu CEO retirou o Rumble e retirou o Locals, que eram duas plataformas no Brasil que também sofreram essa pressão. Mas o Elon Musk, por uma série de razões, ele resolveu resistir. Resistiu e o que aconteceu? A sua equipe, a sua diretoria foi ameaçada de prisão, então ele retira a sua equipe do Brasil. Então é importante a gente colocar esse marco para que as pessoas entendam que o Elon Musk ele tem operações no mundo todo e ele tem os melhores advogados e mais caros do mundo, que operam nesses litígios. O problema é que no Brasil, como ele mesmo está dizendo, nós temos uma Suprema Corte com um juiz que está sendo sustentado pelos seus pares, que age ao arrepio da lei, ao arrepio da Constituição. Então, o que ele está dizendo é, se eu me submeter a uma ordem ilegal, eu estou sendo cúmplice. E esse é o debate que nós precisamos fazer na nossa sociedade, porque a solução não virá aqui dos Estados Unidos. A solução tem que ser dentro do Brasil produzida. Exatamente isso. Excelente aula, Coronel Gerson Gomes, e nós precisávamos exatamente dessa cronologia, né, dos fatos, para as pessoas entenderem aonde chegamos e por que chegamos no estágio que estamos hoje. Agora, algumas coisas, e você bem colocou, a questão desses inquéritos abertos infinitamente, né, se eu não me engano, já se arrasta aí há quase 5 anos, esse inquérito intitulado Inquérito das Fake News. Isso serve também como um tipo de uma ameaça jurídica, uma vez que você não sabe quem mais vai ser inserido. O inquérito nunca é encerrado. Então, você vê que dentro do tema que nós estamos abordando, do lawfare, também é uma instrumentalização quando você tem um inquérito aberto que você nunca encerra. Então, você não sabe quantas pessoas mais serão inseridas, você não sabe quais os grupos de pessoas serão inseridos, você não sabe por que elas serão inseridas, tanto que esse inquérito já mudou aí, já teve várias inserções diferentes nesse inquérito. Mais uma vez, nós podemos dizer que uma lawfare está sendo praticada quando você tem um inquérito indefinido, um inquérito eterno, vamos dizer assim. Outra questão muito bem colocada, no que diz respeito a essa plataforma do X, do Elon Musk, que antes dele fazer a aquisição, ninguém estava preocupado com se estávamos ou não sendo perseguidos, cerceados, calados, silenciados. As coisas aconteciam meio que debaixo dos panos. Mas ele compra e, de repente, ele tem toda essa informação nas suas mãos. Aí vem uma pergunta, e isso trata da idoneidade de empresários. Porque ele poderia ter feito como todos os outros demais estavam fazendo, estavam praticando. Se submetendo a imposições acobertada supostamente pelas leis federais, leis governamentais, eles estavam bem, estavam se dando bem com tudo isso. Mas, de repente, você tem um cara que compra uma plataforma de rede social e observa um monte de irregularidades, com cumplicidade em vários países. Como o Coronel Gerson Gomes bem colocou, isso não começa no Brasil. Imagina você agora, com todas essas informações nas mãos, você tem 2 caminhos a escolher. Ou você é mais um, ou você vai se manifestar contrário, porque a sua idoneidade não te permite, você não consegue fazer uma vista grossa a tudo isso. E aí você tem o Elon Musk tomando um partido, e eu até falei isso em outras lives, ele não tomou partido do Brasil. Muita gente está iludido com isso. O Elon Musk não é brasileiro. Ei, gente, entendam isso. O Elon Musk, ele não é brasileiro. Ele está tomando partido dele mesmo, é a sua idoneidade. Ele tem todas essas informações nas mãos e ele não pode ser mais um conivente com tudo isso. Um dia essa bomba estoura, como estourou agora na manifestação dele, e aí nós temos o Zuckerberg pedindo desculpa, embora que as desculpas não vão resolver os problemas que ocasionaram. Né? O Elon Musk poderia simplesmente ser mais um no futuro pedindo desculpa, mas ele resolve fazer uma manifestação.
E essa manifestação acabou trazendo aí algumas ocorrências. E agora nós temos também, Tânia, Regis, Gerson, empresas que têm participação, que o Elon Musk tem participação, como a Starlink, por exemplo, sendo perseguida. E aí o próprio Elon Musk coloca, o que a Starlink tem a ver com isso? É uma empresa de associados, de acionistas? O que ela tem a ver? Ele tem, me parece que 40%, alguma coisa assim, dessa associação, do montante, a outra participação é dos associados. E aí você tem agora, declaradamente, uma perseguição à empresa Starlink, porque supostamente ela tem a participação do Elon Musk. Ou seja, quantas mais empresas ele teria, e aí nós teremos uma Suprema Corte perseguindo declaradamente, até que ele faça o quê? Porque é o X da questão. O que é para se fazer? Derrubar todo mundo? Calar todo mundo? Perseguir todo mundo? Ora, se você está fazendo força com um mega empresário, dono de uma rede social, querendo que ele bloqueie pessoas, derrube redes sociais, e ele não está fazendo, aí agora você começa a perseguir as empresas ao qual ele faz parte. Qual é o final disso? Qual é o objetivo final, Gerson Gomes, Tânia Soster, Regis Gomide? De fato, é derrubar o Elon Musk? Se me permitem, eu não vejo a pessoa do dono, né, do X, da Starlink, mas, sobretudo, o que está em jogo é a liberdade das pessoas. Né? Não é de agora que as coisas vêm acontecendo. Como bem colocou o Coronel Gerson, as coisas começaram a acontecer a partir da utilização da lei para manipular, porque ela dá um outro olhar. Você olha, parece uma maquiagem, mas, na verdade, isso está acontecendo há algum tempo, quando começou a gerar uma desestrutura dentro da própria tripartição dos poderes, como trouxe o Gomide. Então, dentro dessa, ao desestruturar e ocorrer uma invasão de um poder no outro, as coisas foram de maneira até um pouco sutil no início, e foi aos poucos se adentrando a isso até se chegar a determinadas imposições. Então, ficou ali essa invasão dos poderes. E, com isso, foi chegando a hora que o sistema vai se impondo de tal maneira, porque ele está se sentindo movimentado, ele vai se impondo ao ponto de adentrar a liberdade das pessoas. Então, poderia ser o X, poderia ser uma outra, mas o que se manifestou, ao meu ver, não é só a defesa da empresa propriamente, mas, sobretudo, o tolir a liberdade de um povo, impedir que esse povo se manifeste, seja na rede social, seja essa manifestação, as manifestações públicas que aconteceram. Então, é uma diversidade de situação que levou a chegar a esse calar as pessoas através que se manifestam nas redes sociais. Porque nós temos aí, voltando lá em 2018, nós tivemos uma eleição que mudou toda a estrutura, que vinha caminhando a passos lentos. Ela desmontou tudo isso quando foi eleito o presidente Bolsonaro, simplesmente, praticamente sem utilização de recurso público. Então, toda essa desestrutura, eu entendo, salvo melhor juízo e uma visão diferente disso, foi quando perderam o controle, então começaram a usar o lawfare, e ele alcançou as redes sociais, assim como nós tivemos situações aí que quase passou o PL 2630. Então, o que eles estão fazendo é tentar calar o povo brasileiro, e não só o povo brasileiro, como trouxe o coronel aí, né? E eu gostaria muito que ele complementasse, depois que o Gomide também pudesse falar dessa questão, para que a gente possa aí fechar esse primeiro bloco, né? Com o senhor coronel. Tá, pode, por favor, coronel. Não, Regis, conclua. Eu acho que a gente está fazendo uma roda e é interessante ouvir a tua ideia antes de eu concluir. Eu gostaria aí de complementar o que a Tânia colocou, porque a partir do momento que você utiliza essas armas que são esse procedimento
ilegal do judiciário, né, que transpassa a normalidade da lei, ela é usada, na verdade, qual eu penso que seja o objetivo principal, é motivar, e entre aspas, esse motivar, porque o motivar aí está por trás do medo, da insegurança e do impedimento de manifestação das pessoas, né, haja vista a censura, que haja esse procedimento, na verdade, é para que haja uma transformação social, né, mesmo que transpasse o processo judicial dentro da normalidade. Outra coisa que eu acho importante é que essa situação que transpasse esse processo, ela provoca essa mobilização das pessoas, ela mobiliza, ela imobiliza inimigos, ela caça projeções, né, de projetos e dessas pessoas, por exemplo, como inviabilizou o Trump e como inviabilizou aqui o Bolsonaro numa segunda legislatura, né? Mas uma coisa da rede social, porque está se caçando ali, é que assim, com um pouquinho de imaginação, com muito pouca imaginação, as pessoas sempre foram muito ligadas à mídia tradicional. E a informação ali está totalmente comprometida. E hoje as pessoas estão com o celular na mão, né? E a partir de um veículo, um mero veículo como esse, as pessoas puderam ter acesso a verdades factuais, reais, né? Então, todas essas questões anteriores que foram colocadas aqui, elas vêm sendo rejeitadas, elas vêm sendo contestadas e cada vez mais desmascaradas. E a sociedade está vendo isso, né, em uma parcela muito significativa. E isso está acontecendo aonde? Dentro dessa esfera das redes sociais, como o X, por exemplo, né? Esse é o X da questão. Então, nada mais do que transpassar também os processos normais legais para impedir essa disseminação dessas verdades que não podem aparecer. O senhor mesmo colocou aí, né, Coronel Gomes, essa maneira sombria com que as Big Techs atuavam dentro dos Estados Unidos, né? Então, na verdade, está havendo um desmoronamento dessa situação, desses juízes, desse comportamento do judiciário. Aí é preciso impor. Então, agora é preciso impor. E é preciso ter armas para combater essas verdades que são reais e factuais, né? E elas vêm aparecendo. Então, aí começam todas essas mobilizações. A primeira coisa, impedir rede social. Por um acaso está impedindo essa aí, mas outras virão, né? Outras virão. A partir do momento que se transpareça essa atuação ilegal que o judiciário vem praticando, porque é uma manipulação, é um abuso de poder, né? Ela é incompatível com o Estado de direito e de liberdade que as pessoas vivem, ou estão acostumadas a viver. Vamos pegar o caso específico aqui do Brasil, né? Então, é preciso derrotar esses adversários políticos, esses adversários de comunicação, né, que venham a criar empecilho dentro dessa legislação. E uma coisa assim, né, importante, como eu falei da fragilidade das competências, né, legislativas, né, como o judiciário se agigantou em cima disso, o próprio vice-presidente disse que o banimento do X não ameaça em nada a liberdade de expressão aqui no Brasil. Agora, se não ameaça, por que tirar a plataforma do ar? Então, a liberdade já é pré-existente, não tem necessidade de tirar, né? Então, veja o nível intelectual e o nível de expressão. Nós estamos falando de um vice-presidente da República, né? Então, não é à toa que o judiciário ocupa esses meios, principalmente... E outra coisa, ele ainda continuou e afirmou, né? A lei é civilizatória. Ele, apoiando Moraes, ele disse que a lei é civilizatória, porque estabelece regras para todos, bilionários ou não bilionários. O que precisa é cumprir a legislação brasileira. E as próprias redes sociais, para rebater, né, o próprio vice-presidente, há poucas semanas atrás, aí, ou um mês talvez, ele falando de civilizatório, seja bilionário ou não. Só que o próprio vice-presidente estava sentado numa fileira com as 4 maiores organizações terroristas do planeta. Estava ele lá. Então, a pergunta, o que é civilizatório?
né? Se você sentou ao lado de potenciais assassinos aí, né? De grandes proporções. As redes sociais mostram isso, o X mostra isso. Então, esse é o X da questão. E aí que eu volto lá na minha fala introdutória, que é essa fragilidade de competência, de capacidade intelectual, que faz engrandecer ou agigantar o judiciário e tomar essas medidas aí. Não podemos deixar que isso se propague. Alguém falando de civilizatório sentado do lado dos maiores terroristas do planeta, né, para citar uma autoridade como um vice-presidente da República. O outro é melhor não comentar, porque é um ex-detento, né, um caso de ex-detento e uma pessoa com um nível de formação bem duvidosa, né? Então, eu vou pegar essa sua última parte aí, quando você faz referência ao presidente Lula, porque o que acontece? Não há problema na alternância de poder, não há problema na disputa política legítima, mas o problema que se instalou foi justamente o tema da nossa live, porque qual foi o instrumento para recolocá-lo, reconduzi-lo ao poder? Aí você percebe que o uso do poder judiciário, ele teve um impacto terrível na nação. Não pela eleição, que pode ser questionada se foi legítimo ou não, mas pelo fato de termos mudado primeiro a jurisprudência sobre a questão da prisão em segunda instância. Veja que isso teve um impacto na sociedade como um todo. Hoje, no Brasil, qualquer criminoso pode cometer o crime que for, pode ser o crime mais absurdo, mais hediondo que existir no nosso Código Penal. Se ele tiver dinheiro, ele não vai cumprir a sua sentença. Então, para retirar o ex-presidente da sua condenação, do cumprimento da sua pena, se alterou inicialmente a questão de uma jurisprudência que tinha sido já definida há poucos anos, em que se entendia, como quase todos os países que são democráticos, que você tem um réu, esse réu ele é condenado por um juiz em primeira instância, depois isso é submetido a uma revisão numa segunda instância, que é um colegiado de desembargadores, e se ele for condenado na segunda instância, ele começa a cumprir pena. Não quer dizer que ele não tenha possibilidade de ainda recorrer. Pode recorrer, mas ele já permanece cumprindo a sua pena em regime fechado e o seu advogado vai tentar ainda recorrer na última instância que deveria existir, que seria o Superior Tribunal de Justiça. A terceira instância, também colegiado, ministros. E se tiver alguma questão constitucional, ou seja, se foi ferido algum direito constitucional, pode-se chegar até o Supremo Tribunal Federal, mas não no mérito. Não se chegaria ao mérito da questão, somente uma questão formal. Porém, para atingir o objetivo político, se prejudicou todo um arcabouço jurídico no país. Isso teve um impacto terrível. Depois se avança com a admissão, até mesmo, de concorrer e voltar à presidência da República, e aí esse casuísmo, essa utilização do jurídico, ele acaba tendo consequências de desvirtuamento da nossa Suprema Corte. Hoje a nossa Suprema Corte ela está mobiliada, ela foi tomada, ela foi aparelhada, que é um termo que se utiliza, por integrantes. Aí você diz assim, mas nos Estados Unidos não é da mesma forma? Não, e eu vou dar o exemplo que é bastante claro. A Hillary Clinton tinha tanta certeza que venceria, o Partido Democrata, eles tinham tanta convicção, porque o Donald Trump ele não teria nenhuma chance de vencer as prévias do Partido Republicano ali em 2016, porque ele era um cara muito exótico, ele era um cara realmente outsider, ele saiu ofendendo muitas e muitos dos grandes dirigentes, dos grandes líderes do Partido Republicano. E ele conseguiu vencer, talvez por uma indignação da sociedade, que já estava cansada com a política, e quando ele vence, o Barack Obama ele tinha a chance de retirar uma justice, ou seja, uma ministra da Suprema Corte, que era uma grande ativista progressista, ou seja, neomarxista, mas com as visões que são chamadas aqui de liberais nos Estados Unidos, ela já idosa, já doente, mas eles tinham tanta convicção que a Hillary Clinton venceria que eles preferiram deixar
que aconteceu? O Trump vence e, pela primeira vez, em um único mandato, ele teve a oportunidade de nomear 3. Então, ele recebeu 5-4 e entregou para o Partido Democrata, quando ele sai, no 6-3. Aqui são 9 juízes. Então, esses 6 que ele nomeou não são ligados ao Partido Republicano. Eles têm posições mais conservadoras. E veja que, por exemplo, na questão do aborto, a Suprema Corte aqui, ela não fez uma revisão do mérito do assunto, ela simplesmente disse que o aborto deveria ser tratado nas legislações estaduais, e não o aborto ser imposto como um direito em toda a federação, como se houvesse um respaldo da Suprema Corte impondo uma posição sobre todos os estados. Simplesmente isso. E o que aconteceu que a própria sociedade voltou a discutir o assunto? É que grande parte dos estados reviram as suas legislações estabelecendo ou limite para que o aborto fosse feito, ou até admitindo ou não. E esse debate voltou para a sociedade. A Suprema Corte não impôs a sua visão, a sua cosmovisão. E é importante a gente entender que grande parte das decisões aqui nos Estados Unidos são tomadas por unanimidade, apesar da visão diferente. E quando há divergência, isso tem que ser realmente sustentado, com uma boa argumentação, que inclusive fica registrada por escrito. São praticamente 100 processos que a Suprema Corte aqui julga nos Estados Unidos. O Brasil desvirtuou completamente a sua Suprema Corte, porque são milhares, dezenas de milhares de processos que chegam como se a Suprema Corte fosse a 4ª instância da justiça no Brasil, inclusive com a excrescência de que nós estamos vivendo agora, de processos penais, de termos perseguidos políticos, presos políticos, condenações políticas. Então, veja que quando você vai dar um passo de politizar o sistema jurídico ou o poder judiciário, você acaba degringolando ou tendo consequências muito graves. Veja que o presidente da nossa Suprema Corte, ele defende que há um novo momento na história mundial, agora. Talvez ele esteja se amparando na experiência de Israel, por exemplo, em que a Suprema Corte está em litígio com o parlamento, mas ele esquece, talvez, que em Israel não existe uma Constituição. É um dos países que não existe Constituição Federal, não existe uma Constituição em Israel. Então, o parlamento tem muita força e agora a Justiça, ou Supremo Tribunal Federal deles, lá em Israel não tem esse nome, mas a Suprema Corte de Israel começa a impor sobre o parlamento, e havia essa tensão antes do ataque terrorista do dia 7 de outubro, ou seja, as maiores manifestações estavam acontecendo nas ruas de Tel Aviv, ainda antes daquele momento do atentado terrorista, porque a sociedade de Israel estava em tensão entre o poder judiciário e o poder legislativo. Na Europa está acontecendo a mesma coisa, na Alemanha, existem vários movimentos em que tentam muscular ou hipertrofiar o poder judiciário. Mas no Brasil, esse movimento ele não foi algo legítimo que nasceu no seio das necessidades da nossa nação. Não foi isso. Esse é o problema, porque quando o ministro Barroso ele diz que agora a Suprema Corte tem um papel político e não somente técnico, ele está chamando a si algo que não está previsto na nossa Constituição. Então, esse avançar sobre a Constituição, e o pior, quando você avança um pouquinho, você acaba sendo condescendente com uma série de outros avanços. É evidente, é óbvio que vários dos atos do ministro Alexandre de Moraes, eles ferem a Constituição, mas a partir do momento que os seus pares não o contêm, significa que eles estão apoiando. E por que estão apoiando? Porque quando você fere um preceito e não toma uma atitude, como a própria ministra Carmen, ela usou esse termo, excepcionalissimamente, ou seja, de uma forma excepcionalíssima, ela faria uma pequena concessão à censura. Essa pequena concessão acabou se transformando num problema gigantesco. Então, precisamos entender a perspectiva do problema do Brasil dentro da nossa própria história. Há algumas idiosincrasias do nosso processo? Sim. Há algumas peculiaridades do nosso sistema jurídico? É verdade. Mas há, sobretudo, uma decisão errônea, na minha avaliação, de usar a justiça para resolver um problema político. E agora nós vivemos as consequências e temos que desfazer, retroceder. O remédio constitucional que existe está no Senado Federal. Aparentemente, o Senado Federal hoje não tem condições de conter o Supremo Tribunal Federal.
o próprio Congresso Nacional hoje está muito fragilizado. Então, nós precisamos, talvez, ainda passar por uma outra rodada de eleições. Tivemos em 18, 22, talvez em 26, a gente consiga ter um Senado um pouco mais musculoso ou um pouco mais representando os anseios da sociedade para que o Supremo Tribunal Federal volte ao seu papel institucional, constitucional. Só para ressaltar, a gente tem dentro do próprio Supremo Tribunal Federal o autor de um livro sobre lawfare. Então, quer dizer, o tribunal está muito bem amparado do ponto de vista escolar, né? E eu fico até feliz pela colocação que você fez aí, Coronel, porque é justamente esse transpassamento do processo jurídico que vem acarretando, e essa fraqueza você acabou de colocar aí, nessa impotência tanto do Legislativo quanto do Senado ali de hoje enfrentar o tribunal. E é fundamental lembrar disso. O lawfare, o professor do lawfare, e talvez o maior indutor e condutor desse processo hoje é ministro, né? Hoje é Regis, eu acho importante a gente dar nomes. Eu acho que é muito importante isso porque tem um efeito didático. O Toffoli, ele é o autor do livro. Ele é o autor de lawfare, né? Do próprio livro ali, como a revisão do próprio... Tem um outro revisor, que é ele, a esposa dele, né? Acho que é Valesca. Então, mas eu queria chegar aí. Eu queria aproveitar essa sua levantada, que é muito importante para a nossa audiência, e até para que fique registrado. O Toffoli, ele escreveu a obra Lawfare. Só que ele escreve essa obra, e como você falou, a própria esposa, e não podemos esquecer, ele tem um sogro também, que tem um histórico, né, que vai a outras questões anteriores. E por que eu acho importante a gente nominar? O início do problema dos inquéritos do fim do mundo acontece quando ele é o presidente da Suprema Corte. Esse livro que você se refere é muito bom, já me disseram que ele faz uma fundamentação teórica muito boa. No entanto, ele estava olhando para o caso específico do ex-presidente Lula. Ele olha até a atuação da Lava Jato, e ele olha até a atuação do atual senador e então juiz Sérgio Moro. Então, a obra ela é feita, como você disse, dá uma fundamentação muito grande de como usar politicamente o poder judiciário, é verdade. Só que ele entende que isso foi utilizado contra o PT e contra o presidente Lula. Qual é o argumento que, na minha avaliação, deveria ser considerado por uma pessoa que lê essa obra e olha o conjunto do que nós estamos observando? É que o próprio ministro Toffoli, ele tem uma conexão muito grande, não só pelo fato dele ter sido citado pela revista Cruzoé como o amigo do meu pai, né, dentro daquela estrutura da Odebrecht, mas nós temos uma estrutura no país corrupta e corrompida, e essa estrutura ela vem de cima para baixo. Veja que quando foi levado ao Supremo Tribunal Federal a proposta de aceitarem-se os juízes ou aceitarem-se parentes de juízes como integrantes de escritório que tem causa sendo julgada pelo magistrado, isso não foi proposto pelo Supremo Tribunal Federal, isso foi proposto pelo Conselho, pelo Conselho Nacional de Magistratura, eu não sei se a sigla é essa, mas pelo órgão nacional dos magistrados. Então você veja que a questão ética é muito mais complexa, porque hoje em Brasília nós temos escritórios de advocacia caríssimos, que são tocados por parentes de ministros, não só do Supremo Tribunal Federal, mas como do Superior Tribunal de Justiça. Então, existe uma disfunção hoje que leva o país a conviver com a corrupção sistêmica, que nós vimos na Lava Jato. Ela, de qualquer maneira, foi desfeita, como aconteceu na Itália com a Operação Mãos Limpas. Seria natural haver essa reação, e hoje, praticamente, os acordos de leniência, as pessoas que foram condenadas, nós temos o próprio José Dirceu, que foi condenado a mais de 30 anos, e que, por causa da tal da revisão da prisão em segunda instância, nós temos vários desses corruptos hoje, inclusive em funções do governo. Então, qual é o problema disso? O problema é que você transforma a sociedade com um ambiente de leniência com a corrupção. E isso é terrível para qualquer sociedade, porque se você vislumbra o problema e não tem os meios de corrigir esse problema, ou pior, quando aqueles que têm autoridade são justamente aqueles que estão
cometendo as irregularidades, os abusos, os crimes e até a falta de ética? Porque, veja bem, eu vou dar o exemplo concreto. Você acha que seria muito difícil para um adolescente, até uma criança, entender que se houve um vazamento de celulares dos auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, ele não poderia ser o autor, ou investigador, ou cabeça que vai estar conduzindo esse tipo de inquérito ou investigação? Parece óbvio, porque se os auxiliares dele o incriminam nas suas falas, não poderia conduzir. E, no entanto, o presidente da corte entendeu que não tinha nada demais, que ele fosse aquele que vai atrás de saber como que o Tagliaferro, como que saiu aquelas mensagens, se ele passou, se não passou. Espera aí, mas era assistente dele, era da equipe dele. Parece tão óbvio, né, que seria... qualquer pessoa diria, não, é claro, você pode escolher qualquer outro, menos ele, para fazer esse tipo de condução. E, no entanto, você veja que a falta de escrúpulo, ela acontece porque existe todo um sistema corrompido. E esse sistema corrompido, ele também tem reflexos no poder legislativo, a gente sabe, existe ali a questão da prerrogativa de foro, que já passou no Senado Federal, infelizmente não passou ainda na Câmara dos Deputados, que poderia desvincular esse círculo vicioso em que a Suprema Corte julga os parlamentares, que, por sua vez, têm a prerrogativa de cercear os ministros da Suprema Corte. Então, todo esse imbróglio que nós temos que resolver como sociedade, mas a primeira coisa que a gente precisa é se indignar com o errado. Se nós aceitamos o errado como os nossos magistrados brasileiros tiveram, na minha avaliação, a infeliz posição de admitir que um magistrado possa, por exemplo, dormir com a sua esposa de noite e sabendo que no dia seguinte ele vai julgar uma causa em que ela é sócia do escritório de advocacia, e não consideram isso antiético, não consideram isso errado, não consideram as consequências para o país, então a gente percebe que o problema é estrutural, é muito maior do que o Alexandre de Moraes contra o Elon Musk. Então o X da questão é muito mais complexo para a nossa sociedade. A gente tem um desafio ético como sociedade gigantesco. Deixa eu pegar um gancho com vocês aqui, e nós já precisamos também caminhar para a nossa finalização. Dentro de tudo isso que nós estamos argumentando e trazendo, algumas coisas ficaram bem notórias, né? E muito bem pontuadas. Eu quero parabenizar todos os participantes por isso. Lembrando que a palavra democracia no Brasil, ela acabou sendo absolvida, vamos dizer assim, pela esquerda, com uma instrumentalização dessa dominação, porque nós temos aí o próprio presidente Lula afirmando em uma live, uma entrevista que ele estava fazendo, que por causa da democracia é que ele voltou à presidência da República. E é bem estranho isso, né? Porque a democracia, o que se subentendia é que a democracia faria aí um controle, faria democraticamente, daria direito às pessoas, mas não legitimar criminosos. E o que nós temos hoje é a lei legitimando criminoso, dizendo, olha, você é um criminoso, está tudo bem, a lei te ampara. Tá, mas eu sou uma pessoa de bem. Não, você vai para a cadeia, 17 anos de prisão. Não, mas eu tinha uma Bíblia, você vai para a cadeia. Tá, mas eu estava envolvido aí com o escândalo da Lava Jato. Ah, não, a lei vai te dar todo o amparo legal, a lei vai te absolver. Então, nós temos a legítima, a lei legitimando os criminosos, dizendo para eles, olha, vocês estão muito bem amparados. E as pessoas de bem, enfim, nós precisamos fazer uma segunda etapa dessa live, porque, obviamente, o assunto lawfare, e se eu não me engano, eu não quero corrigir aqui os nossos comentários, mas, se não me falha a memória, o livro lawfare, ele não é do Toffoli, ele é do Zanin. Do Zanin. Foi bom você colocar, porque
é muito importante, eu participei daquela audiência em Washington, e lá a gente estava na presença, né, do Schallenberger, que foi o jornalista que trabalhou em cima do Twitter Files, e estava lá também o CEO do Rumble, e testemunhou o Paulo Figueiredo como um jornalista do Brasil. E por que eu estou fazendo menção a essa situação? Porque lá, nessa audiência, um congressista me perguntou, numa conversa, se era verdade que o presidente da República havia indicado o advogado particular dele, que atuou nos seus casos de condenação, para ser ministro da Suprema Corte. E quando eu falei que sim, a pergunta dele foi: mas o Senado aprovou? E eu tive que envergonhado dizer sim, aprovou. Então é importante você lembrar, viu, Alex, porque a obra é do Zanin, e como o Regis colocou, a esposa também é uma advogada, existe o próprio sogro também já atuou em casos lá atrás muito controvertidos, aí desde a questão da Varig. Se a gente for vasculhar, nós vamos perceber que é uma família que sim, é de juristas, conhece o assunto, mas tratou essa questão do lawfare para o seu caso concreto do seu cliente. E, na verdade, esse assunto ele é muito mais amplo, e a gente percebe que o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é a resposta, é o contra-ataque de lawfare àquilo que ele vislumbrou, que foi uma reação. Não podemos esquecer que essas pessoas foram condenadas e devolveram somas gigantescas, milhões de dólares. Empresas confessaram, fizeram acordo de leniência em mais de 10 países. Era uma estrutura criminosa gigantesca. Então, nós não podemos simplesmente dizer que isso tudo não existiu, porque foi feito com a intenção de retirar o presidente Lula ou a perseguir o presidente Lula. Na verdade, eu não tenho problema nenhum, falo como militar, prestei continência tanto para todos os presidentes, prestei continência depois do presidente Figueiredo a todos os presidentes do período democrático. A Dilma, a Lula, Fernando Henrique, prestei continência ao governador do Rio, Leonel Brizola, que para os militares da época era uma dificuldade, em desfiles de 7 de setembro. Eu não tenho problema com a alternância do poder. Os militares normalmente são muito disciplinados com a questão democrática. Agora, nós temos um problema no país de corrupção. E esse problema de corrupção precisa ser tratado. E ele perpassa os 3 poderes da República. E a gente precisa, como sociedade, criar os mecanismos para corrigir isso. É um problema sistêmico enraizado, né, que está aí afetando toda a sociedade, empresários e, como você bem colocou, ultrapassa aí os poderes da República. Bom, gente, precisamos finalizar. Apenas na nossa colocação final, eu quero aqui aproveitar e agradecer a participação de todos vocês. Estamos com uma audiência bem bacana, transmitindo em vários canais parceiros aqui, e já mandando o nosso abraço e a gratidão por todos vocês que ajudam e apoiam o canal Brasil Talk News BTN. Aproveitem para se inscrever no canal. Uma passada rápida, nós temos uma convocação ao 7 de setembro. Um dia que, por muito tempo, foi considerado um marco, e é ainda considerado um marco na história do Brasil. É o dia da nossa independência, o dia da independência do Brasil, dia 7 de setembro. Mas nós estamos vivendo um momento muito atípico, e algumas convocações, por vezes, são feitas. E agora, uma convocação para o 7 de setembro, para uma manifestação popular, em cima de tudo isso que vem acontecendo, em cima de lawfare, em cima vamos usar aqui o termo, esse extrapolar jurídico que vem acontecendo. Uma pergunta, e eu gostaria de com ela encerrar, e todos vocês também, Tânia, Regis e o Gerson, por gentileza, tragam aí as suas finalizações em cima dessa colocação. O 7 de setembro, unificado a essa manifestação popular, obviamente contrária a tudo isso que vem, todo esse desmando judicial que vem acontecendo no país, o efeito disso, a importância disso, ou a não importância, sejam livres para colocar aqui o que vocês pensam a respeito disso, lembrando que o
o argumento que está sendo falado, divulgado, é o impeachment de um ministro. O que sabemos todas as vezes que acontece o impeachment, seja presidente, seja um ministro, seja quem for, acontecem também rupturas institucionais que dificilmente se resolvem apenas com o impeachment. Nós tivemos problemas aí, na época, o impeachment do Collor, tivemos já o impeachment da Dilma, e agora está sendo novamente trago à tona a questão de se impeachment mais alguém aí da nossa história brasileira. Bom, eu deixo livre para vocês trazerem as conclusões finais baseado nesse argumento agora. 7 de setembro, convocação da sociedade, não para o 7 de setembro em si, mas uma convocação para um ato de manifestação, de repúdio, de revolta, vamos dizer assim, de tudo isso que vem acontecendo. Por gentileza, eu quero ouvir as posições de vocês, as colocações de vocês, lembrando, gente, que essa responsabilidade não é da sociedade. A sociedade não impeachment ninguém. Eu nunca vi a sociedade conseguir impeachment. Quem vai fazer isso é o Senado, se ele quiser fazer. Mas qual é a força da sociedade em cima disso? Vou começar, então, com Tânia Soster. Obrigada, Alex. Eu acho que a gente precisa lembrar que o princípio, a liberdade é um princípio coletivo. E a liberdade de um não termina onde começa o do outro, muito pelo contrário. A liberdade não termina a minha liberdade onde começa a sua. Diferente do respeito. Então, nós somos um povo livre, e como eu vejo essa questão do 7 de setembro, eu vejo como uma indignação, porque se o povo ficar sentado, calado, assistindo de camarote toda a destruição, é como se estivesse aceitando, o cala consente. Então, as pessoas precisam, de fato, demonstrar a sua indignação, participando dos movimentos de maneira ordeira, como sempre foi feito de maneira ordeira. Os movimentos que quebram não são os movimentos das pessoas que se indignam. Então, eu acho que isso é um direito, é uma liberdade, isso é garantido constitucionalmente, e nós podemos, sim, nos manifestar e devemos nos manifestar. Seja para o ministro, seja para o que for, o povo tem que se colocar diante dessa indignação, porque senão fica tudo parado. Em relação à questão de que o povo não impeachment, de fato, nós dependemos do Senado, enfim, dependemos do Congresso para que ocorra isso. No entanto, como eu vejo esse movimento do povo? O povo não ficar silente, ele mexe com os brios daqueles que têm, ou se não mexer com os brios, mexe pelo menos com o pavor de pensar de não serem reeleitos. Então, as pessoas precisam, de fato, se manifestarem. E é a partir desse movimento, é claro que 1 milhão de assinaturas, 2 pedindo impeachment, não vai fazer com que, de fato, ele ocorra, mas vai provocar, vai trazer à luz essa indignação do povo brasileiro, e não podemos ficar silentes diante de tudo que vivemos. Obrigado, Tânia. Regis? Eu acho fundamental essa manifestação, embora os resultados a gente vá saber depois os seus reflexos, mas o fato disso provocar, como o Coronel Gerson falou, é preciso ter indignação acima de tudo, para depois tomar uma atitude. E esse tipo de manifestação reúne uma propaganda, reúne uma multidão que repercute essa indignação, que infelizmente nós não estaremos lá por uma questão de comemoração, e sim como uma questão de protesto ou de pedido, né? Quase que um pedido de socorro. Nesse sentido, eu acho fundamental que ocorra, é um chamado de liderança, tenha ela força ou não, a gente só fica sabendo na manifestação mesmo, e faço menção aqui à minha bandeira, para aproveitar o gancho da Tânia aí, que liberdade, ainda que tardia, né? Estamos aqui em Minas, esse é um dos dizeres mais lindos de bandeiras assim brasileiras, inclusive ordem e progresso, tal qual. Então, essa manifestação, eu acho que ela sempre é positiva, no sentido até que vai ser divulgada em redes sociais do mundo inteiro, e esse vai ser um X da questão para quem estiver vendo e para quem isso possa ser um ataque, né?
Então, mais uma vez aí eu agradeço, Alex, a participação. Para mim foi uma honra estar aí com o Coronel Gerson, sempre com a Tânia, uma pessoa inteligentíssima, adoro a conversa, as prosas com ela, e um prazer imenso aí ter participado de um evento aí com o Coronel, né? A gente se encontra aí nos podcasts, nos Dexcasts aí do próprio Instituto, mas não diretamente. Cada um grava o seu e a gente pôde bater um papo muito bom, de um nível muito alto, esclarecedor, até como fonte de pesquisa aí, quem sabe, futuramente. Obrigado. Bom, antes de eu passar para o Coronel Gerson Gomes, já quero registrar aqui o nosso agradecimento mais uma vez ao Instituto Dex, ao Instituto Arpia e todas as instituições conservadoras de direita que lutam pelo bem, para o bem da sociedade como um todo. Defendemos a liberdade, defendemos o direito instituído não somente pelas instituições, mas o nosso direito de ser quem somos e de viver como queremos viver. Respeitando, dando respeito. Deixa eu passar então para o Coronel Gerson Gomes, e nas palavras dele, nós faremos o nosso encerramento do programa e a participação de hoje, e eu já agradeço, Coronel Gerson Gomes, pela sua excelente participação, sempre brilhantemente, nós acompanhamos todo o seu trabalho, todas as suas trajetórias, todos os jornais que você vem participando, e somos aí defensor das suas falas, do seu pensamento, das coisas que você vem arguindo, e concordamos quase que 100%. Então, fica aqui já expressado a minha gratidão, e com você, a sua colocação e o nosso encerramento. Então, vamos lá. 7 de setembro tem um significado todo especial na minha vida, porque durante 32 anos eu estive envolvido, como qualquer militar, nessa cerimônia cívico-militar. Os desfiles em Brasília teriam, este ano, uma grande dificuldade, e parece que esse problema incômodo foi resolvido. O governo federal havia anunciado que o MST participaria do desfile em Brasília, exatamente no momento em que ele viajou à Venezuela e apoiou o ditador Maduro. Isso estava causando um desconforto muito grande. E isso foi resolvido. Eu recebi a informação hoje que o desfile vai acontecer em Brasília. Será um desfile como todos os anos, com presença das tropas militares e organizações da sociedade civil. Segundo aspecto que eu queria concitar a todas as pessoas entender o seguinte: existem quadras diferentes do nosso país e da nossa história. Existem 7 de setembro, que o Brasil estava lá na Segunda Guerra Mundial, os nossos pracinhas estavam lutando, vários deram a sua vida em prol da liberdade das pessoas que moravam num outro continente, do outro lado do oceano. Existem momentos em que você tem um 7 de setembro no ano de vitória na Copa, você tem o 7 de setembro no ano de derrota, de uma situação frustrante, você vai ter um 7 de setembro no ano em que o Ayrton Senna morre. Então, o 7 de setembro, ele é uma data importante, é o nosso dia da independência, ele nos remete a todo um processo de construção da nossa nacionalidade, mas ele é uma data, ou é uma data que se insere na vida real da gente. Ela não é uma data que tem um significado que faz com que você abra um parênteses na sua vida e diga, não, agora é o dia da independência, então eu tenho que adotar uma outra postura, um outro comportamento. Não, eu creio que é um momento em que nós precisamos refletir sobre qual pode ser a minha contribuição. Uma questão que é muito importante a nossa audiência lembrar: o nosso Brasil, ele não é formado por um povo que se considere unicamente posicionado de maneira homogênea. O que eu quero dizer com isso? Nós não temos somente pessoas indignadas com essa situação, nós temos muitas pessoas que estão aplaudindo o Supremo Tribunal Federal, nós temos muitas pessoas que estão endossando as posições, inclusive, considera, essa semana nós tivemos o Ministério Público de São Paulo entregando uma comenda para o ministro Alexandre de Moraes. Então, significa que há uma sustentação institucional e também de parte da elite do país. E isso tem que ser absorvido e entendido com maturidade. O que significa isso? Significa
que há uma parcela da nossa posição, da nossa população indiferente ao que está acontecendo, existe uma parcela da população que está indignada e existe uma parcela da população que até apoia e acha muito bom que esse caminho é o caminho virtuoso que o Brasil deve trilhar. E num processo democrático, ou num amadurecimento de um processo democrático, nós temos que conviver com essas posições. Então é muito importante a gente, obviamente, retirar desse raciocínio aqueles que agem de má fé, aqueles que agem à revelia ou à margem da lei, aqueles que muitas vezes aproveitam desses momentos para infringir a lei, mas não deve ser o caso de todos aqueles patriotas que vão de verde e amarelo, e como a Tânia colocou muito bem, a nossa Constituição nos dá essa prerrogativa de manifestação vedado o anonimato, ou seja, a manifestação pacífica, vista o seu verde e amarelo e vá. Se você apoia o momento de celebração da independência no desfile militar, cívico-militar, ou até mesmo nas cidades, lembrem que os desfiles são feitos em municípios do Brasil inteiro. É possível que você esteja em um município em que você tenha por que celebrar no seu município, no seu estado. Você olha para a sua cidade, para o seu estado e diz assim, eu tenho do que me orgulhar, eu vejo que realmente eu tenho que celebrar nesse 7 de setembro. Se você estiver em algum outro local em que isso não está tão claro para você, se manifeste, proteste, faz parte da sua participação cidadã. Então é isso que eu espero que nós tenhamos. Maturidade como conservadores, pelo menos que eu sou, de olhar o processo e saber que esse processo ele demanda de cada um de nós muito mais investimento. Serão anos para que a gente chegue na maturidade democrática de saber conviver com essas diferenças e estarmos avançando com alternância. Ora um grupo administrando, ora o outro grupo passando à oposição, e ambos avançando, e a resultante sendo o desenvolvimento do nosso país. Então, que a gente tenha um 7 de setembro de celebração do quê? Da cidadania. Seja você apoiador do governo, seja você indiferente, ou seja você aquele que está indignado e que vê essa situação como inaceitável, manifeste-se, participe como cidadão. E faça do dia 7 de setembro uma grande comemoração com a sua família, assim como sempre foi num país democrático. E ainda acreditamos na democracia do nosso país. Com isso, chegamos ao final. Doutora Tânia, muito obrigado. Regis Gomide, mais uma vez. Coronel Gerson Gomes, brilhantemente. A iniciativa DEX e a todos os que compõem essa iniciativa, fica aqui a nossa gratidão na pessoa do Rui Matsuda, um grande amigo. Gente, chegamos ao final. Nós vamos encerrar a transmissão ao vivo, mas eu peço que os participantes aqui da mesa permaneçam aonde estão, que nós temos um recadinho para vocês logo após a transmissão do ao vivo. Fiquem todos com Deus, nos vemos até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, até lá.